A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal Ebele Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas adultos, que tem como título Promessa para Pais e Filhos. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje chegamos na lição de número 9, promessas para pais e filho. O texto áureo encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. A leitura bíblica em classe encontra-se em Salmos 127, dos versículos 3 a 5, e em Efésios, capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo de número 4. Então vamos iniciar a nossa lição de número 9, promessas para pais e filhos. Então nesta lição focaremos no contexto familiar, olhando para as promessas de Deus, tanto para os pais quanto para os filhos. Porque a gente que conhece a palavra e você que não tem uma familiaridade com a Bíblia, com a leitura da palavra de Deus, você vai ver, quando vai ler o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, irá perceber que Deus é o criador do homem, Deus é o criador da mulher, Deus é o criador do casamento e, consequentemente, o criador da família. Então, dentro do contexto cristão bíblico, a gente vai ver que homem e mulher foram feitos justamente à imagem de Deus para servi-lo como mordomos aqui na terra. E dentro dessa mordomia, né, daquilo que Deus concedeu ao homem para que ele vivesse aqui na terra, ele deu uma ordenança, e essa ordenança era justamente a constituição de uma família, porque é assim que fala a palavra de Deus, que o homem vai deixar o pai e a mãe, vai se apegar à sua mulher e ambos serão uma só carne. Então a família, ela vem justamente deste relacionamento que foi instituído por Deus, chamado casamento, e dali nasce os filhos, porque este é o plano de Deus de povoar toda a terra, porque Deus no início sempre teve isto em mente, de que o homem e a mulher viesse a crescer, vamos falar assim, a produzir seus frutos. Que frutos são esses? Fruto do casamento, que são os filhos. Então, nesta lição nós vamos focar justamente nessas promessas para os pais e para os filhos. E como essas promessas elas foram feitas, em que situações, no caso, elas vão ser cumpridas, porque nós estamos debaixo dessa promessa. Então, o primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre o relacionamento bíblico entre pais e filho. Ele vai falar primeiro sobre pais e filhos. Neste ponto aqui, ele vai citar justamente o Salmo 127, que nos vai mostrar como os filhos eles são apresentados. Então, neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente o que o salmista escreve, inspirado por Deus, que os filhos eles são herança do Senhor. Então, neste ponto aqui, você vai ver que muitas pessoas, como nós vamos falar aqui numa questão mais atual, muitas pessoas gostariam, ou vamos falar, esperariam ganhar uma herança, não é? Dos seus pais, em bens materiais, seja eles terreno, seja em casa, seja dinheiro, etc. Mas olha como a palavra de Deus fala. A palavra de Deus ela fala que os filhos eles são herança do Senhor. Então, meu irmão, até mesmo, infelizmente, né, até mesmo os pais que são cristãos,
ele muitas vezes não está dando valor aos seus filhos porque não entendem o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala, neste primeiro ponto aqui, que os filhos, eles são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor. Então é preciso, vamos colocar esse ponto aqui, ter os filhos justamente em alta conta diante de Deus na sua criação. Porque Deus, que é o dono de tudo, vai cobrar justamente de cada um de nós o que nós fazemos ou o que nós fizemos justamente com a herança que Deus nos concedeu para cuidarmos justamente com amor e dedicação. Então, neste ponto aqui, o que o autor da lição quer nos mostrar quando está trazendo essa palavra aqui é que Deus concedeu filhos às famílias e esses filhos são herança do Senhor. No subponto 2, o autor vai falar um mandamento com promessa para filhos. Neste ponto aqui, ele já está entrando, no caso, falando desse mandamento com promessa, vai remeter justamente ao quinto mandamento que Deus deu ao povo de Israel quando estava ali no Monte Sinai, né, o Monte Horebe, deu os 10 mandamentos a Moisés. E o quinto mandamento está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que fala para honrar a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha só, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando está escrevendo aos Efésios, ele fala que vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E olha como Paulo faz, parafraseia, inspirado pelo Espírito Santo, o quinto mandamento. Está em Efésios, né, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Fala: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, que é justamente o que Deus falou para Moisés. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, este segundo ponto aqui, o autor está justamente mostrando que o homem, que é criado à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, ele tem uma origem especial. Então, quando a gente vai analisar justamente o que Deus dá como herança, como nós falamos anteriormente, que os filhos, eles são herança do Senhor, neste ponto aqui o autor está justamente mostrando que é uma promessa que Deus está dando aos filhos. E Paulo fala isso como é o primeiro mandamento com promessa. Na lei, este era o quinto mandamento. Mas Paulo, quando vai fazer a sua reinterpretação, inspirado por Deus, ele fala que este é o primeiro mandamento com promessa. E tem uma promessa dentro deste mandamento. E que promessa é essa? É uma promessa condicional que está direcionada aos filhos. Então, Deus falou que era para honrar teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus aqui está dando um mandamento, e este mandamento ele é cumprido, meu irmão, de forma espontânea, voluntária e amorosa, porque é um mandamento que Deus está dando aqui para o homem. Esta promessa é uma condição. Então, aquele que honra o pai e a mãe, certamente ele vai ter um tempo de vida maior do que aqueles que não honram seu pai e a sua mãe. Faltam com respeito, desobedecem, mentem, roubam, tudo com os seus pais. E isso nós vemos na nossa sociedade que nós vivemos. As pessoas que andam alheia ao que o pai ensinou, ao que a mãe ensinou, o seu tempo de vida ele é encurtado. Então, este segundo ponto aqui, o que o autor da lição está nos trazendo para este ensinamento que nós estamos fazendo aqui é justamente que há bênção sim para os filhos, na medida em que eles estão honrando os seus pais, na medida em que eles estão vivendo de forma honrosa para com os seus pais, porque Paulo falou, Moisés falou, porque Deus inspirou-os
a falar-nos justamente que aquele que honra o seu pai e sua mãe tem os seus dias prolongados na terra. E isso para quê? Para que ele viva bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, este, meu irmão, é justamente um mandamento com promessa para os filhos. O terceiro subtópico vai falar sobre mandamentos e bênçãos para os pais. Então, dando prosseguimento, meu irmão, o que nós estamos falando nesse terceiro tópico, vai falar das bênçãos agora e mandamento para os pais. É justamente pegando ali o versículo 4 de Efésios 6, que vai falar para que os pais ele não deve provocar a ira dos filhos. E neste ponto aqui ele está justamente nos mostrando, né, o outro lado da moeda. Tem o mandamento que é justamente com promessa para os filhos, que é condicional, mas também ao lado que os pais também têm a condição agora de seguir justamente aquilo que a palavra de Deus determina, que é não provocar a ira aos filhos. E o autor até coloca isso na lição, né, que não é fácil a criação de filhos, né, porque são muitos desafios. Os pais precisam desenvolver justamente paciência, cuidado para lidar com eles, e tudo isso não vai isentar de executar disciplina, conquanto que seja com amor, porque trata-se com amor o seu filho, a sua filha. Então, tudo isso aqui que o autor está nos trazendo é justamente que os filhos, eles são bênçãos para os pais. E estes, quem? Os pais, são bênçãos para os filhos. Então, quando há essa valorização dentro do lar, dentro da família, meu irmão, quando eu enxergo com o filho como um presente de Deus, quando o filho enxerga os pais como um presente de Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer um lar harmonioso. Um lar em que os filhos certamente vão ter os pais autoestima, por estimas, né? Vai honrar, né, dentro dos preceitos cristãos e dentro dos preceitos também éticos da boa educação. E da mesma forma, os pais que tratam o filho de maneira recíproca, né? Aquele amor que é ofertado de um para com o outro, faz com que o lar seja um ambiente harmonioso. E tudo isso vai fazer com que a bênção de Deus ela esteja sobre aquele lar. A bênção de Deus, ela sempre vai estar, meu irmão, no lar, onde haja harmonia, onde haja paz, onde haja comunhão. E isso é o que o salmista fala, né? Que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o pai que teme ao Senhor, que cria um filho temente a Deus, vai ser um ambiente, meu irmão, adequado justamente para que a glória do Senhor venha se manifestar na vida daquela família e venha ser testemunhos e testemunhem de Deus na sua rua, na sua empresa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que esteja, porque há um relacionamento amoroso, de comunhão, de harmonia, de fidelidade um para com o outro. Então, tudo isso se dá justamente quando se tem Deus, primeiramente, à frente de todas as coisas e como Senhor. Então, esses mandamentos e bênçãos para os pais ele também é condicional. Não provocar ira, não causar desarmonia, não causar coisas que venham desagradar a Deus. Isso que nós estamos falando não vai isentar, obviamente, como nós falamos até no ponto anterior, de exercer a disciplina, porque a Bíblia fala que o Senhor, ele disciplina todo aquele que ele ama, porque é assim que o Pai faz também. Então o erro ele passa pela disciplina, mas tudo com amor, temperança e bondade, para que as pessoas venham, os filhos, né, venham a ser guiados para os caminhos do Senhor. O tópico 2, o autor vai falar sobre o cuidado dos pais com os filhos, cultivando o ensino da palavra de Deus. Neste ponto aqui de cultivar o ensino da palavra de Deus, vai mostrar justamente a responsabilidade que o pai tem sobre o seu filho de trazer justamente a educação, vamos falar assim, cristã, para que os filhos venham a aprender a palavra de Deus e, consequentemente, terem responsabilidade para com as suas
vidas. Então, dentro deste contexto aqui, a palavra de Deus ela é muito clara, que fala, né, até o texto de Deuteronômio, capítulo 6, vai falar um pouco sobre isso, que é o versículo 6 do capítulo 6, versículo 4 a 7, né, que fala, o 7 ele fala de forma mais enfática, né, que você, ou seja, os pais, as inculcará seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, ou seja, em todo momento, o pai ele tem essa responsabilidade de trazer uma educação para o filho que seja pautada na palavra de Deus. Então, este ponto aqui está falando justamente dessa responsabilidade que o pai tem para com a educação do seu filho, porque quem educa os filhos são os pais. A educação dos filhos cabe aos pais. Entretanto, há uma complementação, ou seja, vamos falar assim, há um auxílio eficaz, principalmente para os crentes, aos cristãos, porque eles frequentam a igreja e dentro da igreja existem departamentos que contribuem para que os filhos venham a cultivar a palavra de Deus. E como essa palavra de Deus ela é cultivada? Através de culto de ensino, através do culto da escola dominical e principalmente através do culto doméstico. Então, tudo isso faz com que os filhos ele tenham esse ambiente que vá se adequando, ou seja, não é um ambiente que vai se adequar, ou seja, as coisas vão. É um ambiente adequado, vamos falar assim, para eles experimentar justamente as promessas de Deus em sua vida. Então, para cultivar o ensino da palavra de Deus, os pais têm uma incumbência. Na sua casa, culto doméstico. É o que nós falamos, né, corriqueiramente em várias lições. O culto doméstico ele auxilia os pais justamente na educação dos filhos com uma forma de cultivar a palavra de Deus nos seus corações. E a igreja também está ali para isso, culto de ensino, culto da escola dominical, células, né, como as pessoas fazem hoje de estudo bíblico. É óbvio que tem que ter uma pessoa ali capacitada e direcionada por Deus para instruir, ensinar e compartilhar da palavra de Deus como ele quer que seja compartilhada, porque não é de qualquer modo. Então tudo isso contribui para o cultivo da palavra de Deus na vida dos nossos filhos. O segundo subtópico vai falar sobre prioridades na família. Neste ponto aqui, o autor vai colocar justamente qual a ordem de prioridade dentro da família. Vamos falar assim, qual a sequência lógica que o crente ele deve dar em primeiro lugar na sua vida. Então, em primeiro lugar é o quê? Em primeiro lugar é a igreja, vamos falar assim. Em primeiro lugar é o seu ministério, é o seu emprego. O autor vai trazer justamente essa questão aqui para que nós venhamos a entender que a prioridade na vida familiar, o título já fala, né? É justamente a família. É óbvio que Deus está em primeiro lugar, mas a sequência é família. Claro que o Deus, né? Então seria, no caso, Deus, a família e a igreja. Porque se eu tiver comunhão com Deus, eu vou estar na igreja, congregando, vou fazendo parte do corpo de Cristo. E quando nós estamos em comunhão com Deus, automaticamente estaremos em comunhão com a nossa família, porque estamos fazendo a vontade de Deus. E como eu tenho comunhão com Deus, estou em comunhão com minha família, eu estou na igreja, a igreja está forte. Por isso que nós falamos, né, corriqueiramente, que a igreja é o reflexo da família. Então, se as famílias estão estruturadas e fortes, a igreja, consequentemente, vai estar forte. E o contrário também é verdadeiro. Se as famílias estiverem fracas, né, estiverem desmotivadas, as igrejas estarão fracas e desmotivadas. Então, a sequência correta, meu irmão, é justamente a prioridade maior, Deus. É óbvio, Deus está sempre em primeiro lugar. Mas nessa visão que nós estamos falando aqui, depois vem justamente a nossa família e depois a igreja. Então essa é a sequência que nós devemos entender e compreender. É como o autor coloca aqui, ó. Ele vai colocar essas ordens de prioridade, né, justamente aqui. Primeiro Deus, como nós sabemos, só que aqui ele divide, né, coloca cônjuge
e os filhos. Então, é a família e, por fim, a igreja local. Então, é assim que vai se ter justamente a fortaleza, a fortificação da família. O terceiro tópico, o autor vai falar sobre disciplina e estímulos a filhos. Neste ponto aqui de disciplina e estímulos a filhos, ele vai mostrar justamente que Deus deu uma responsabilidade para os pais, e essa responsabilidade justamente ele passa pela disciplina, né? é, de corrigir, de guiar, de mostrar o caminho que se deve seguir, mas também de estímulo. Por isso o título é Disciplina e Estímulo. É não apenas disciplinar e apontar o erro, mas direcionar, estimular para que venha a fazer a coisa correta. E isso, quando é feito, meu irmão, vai criar justamente esse ambiente harmonioso, porque o filho vai entender que o pai ele não fez aquilo somente para censurá-lo, mas para mostrar como se chegar ao certo, como se chegar àquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, tudo isso é justamente para que o filho venha a alcançar o objetivo que foi traçado não primeiramente pelo pai, mas primeiramente por Deus. Porque o que Deus quer é justamente que os filhos tenham o entendimento de que, honrando o pai, honrando a mãe, ele vai ter bem seu tempo prolongado aqui na terra, e entendendo que o pai disciplina não para o seu mal, mas para o seu bem. E isso é justamente quando a disciplina é feita em amor, né? Em comunhão, em harmonia, ali justamente conquistar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela ensina justamente o caminho a seguir. E o autor encerra a lição, o terceiro tópico, falando sobre bênçãos, pais e filhos. Bênçãos para a posteridade. Neste ponto aqui, ele está falando justamente de algumas bênçãos, né? Principalmente as bênçãos espirituais, que aqui ele vai frisar um pouco a promessa, né, do batismo com o Espírito Santo, derramado do Espírito Santo, que fala que vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Então aqui ele está dando bênção justamente para a posteridade, para algo que vai acontecer lá na frente. Então, são as bênçãos de Deus para a posteridade. Quando acontece a bênção, Pedro, inspirado por Espírito Santo, fala que essa bênção ela diz respeito a vós, ou seja, vocês que estão aqui me ouvindo, a vossos filhos, ou seja, para a sua posteridade também, porque até Deus voltar, essa bênção está sobre a posteridade de filhos e filhas profetizarão, vão receber a promessa divina. Então, essa promessa diz respeito à posteridade. Quem é a posteridade? São os filhos dos filhos, e assim, consequentemente, até Cristo voltar. O segundo subponto da lição, o autor vai falar sobre família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente que a família é justamente o lugar onde os filhos devem ser e serão abençoados, porque é a proteção. É o lugar onde as pessoas, né, eu vou falar os filhos, vão ter ali justamente as suas primeiras experiências com Deus. Então esse ambiente é justamente para que as pessoas, ou seja, os filhos, venham a ter experiências com Deus, que venham a viver as promessas de Deus, que venham a estabelecer justamente um compromisso com Deus, um compromisso com o Senhor Jesus. E quando isso é feito, meu irmão, você está ajudando o seu filho, ajudando a sua filha, a sua família justamente a cultivar os preceitos divinos. E como isso é feito? Nós já falamos anteriormente. Como é que cultiva a palavra de Deus? Estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e testemunhando da palavra de Deus. Então tudo isso contribui para que venha a acontecer o desenvolvimento. Então, os filhos eles são abençoados no lar, são abençoados na família, é no seio familiar, porque isso foi Deus quem criou. Então, tenha entendimento disso, que dentro do lar, quando o culto doméstico é executado através com oração, louvor, leitura da palavra, explanação da palavra, isso causa um desenvolvimento espiritual na vida dos filhos. E por fim, o autor encerra a lição falando sobre pais que protegem seus filhos.
Neste ponto aqui, ele vai falar também da responsabilidade que os pais têm em garantir justamente esse ambiente na família, né, que os seus filhos, seus dependentes ali, sua esposa, seus filhos, venham a sentir-se protegidos. E isso em todas as etapas do seu desenvolvimento como pessoa, criança, adolescente, jovem e adulto, enquanto estiver debaixo da tutela. A proteção está na incumbência do pai. Então é a infância, adolescente, na juventude. E isso não apenas de caráter, defesa e proteção de caráter de natureza física, mas também de natureza emocional, de natureza espiritual, porque cabe a cada um de nós, meu irmão, fazermos com que os nossos filhos compreendam e entendam a palavra de Deus, porque isso é que vai fazer com que ele fique alicerçado. Porque vai chegar o momento de adversidade, e o momento de adversidade na vida da criança, do jovem, do adolescente, muitas vezes é diferente do que acontece com a pessoa de fase já adulta, porque o ataque é justamente para minar aquilo que foi plantado pelo Senhor através da sua palavra, porque o inimigo ele vem, meu irmão, justamente para tirar aquilo que Deus colocou. Então, o que se coloca na vida dos familiares? Justamente a palavra de Deus, o ensino, o entendimento, para que as pessoas venham a compreender e entender. Então, tudo isso nós temos que entender para que a proteção ela venha a ser bênção de Deus para a nossa vida. Então, a proteção cabe aos pais fazer com que os filhos tenham um ambiente adequado e que se sintam protegidos em toda a fase de seu desenvolvimento. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 9 e nesta lição nós comentamos a lição que tem como tema promessas para pais e filhos. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.